Olá, amigos pensadores desorientados, tudo bem com vocês? Temos hoje um programa especial, nós vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho, e para isso temos duas convidadas com a gente hoje, a Luísa Hatz e a Marina Sete, que vão ajudar esses pequenos homens aqui num debate que elas têm muito mais propriedade do que a gente para poder falar, não é mesmo? Então vamos lá, galera, espero que vocês curtam. Roda a vinheta. Pessoal, então vamos falar de um tema um pouco complicado, que é a mulher no mercado de trabalho. A gente tem uma participação das mulheres que veio crescendo nos últimos anos, até 2019 vinha em crescimento, chegando a bater cerca de 54% das mulheres trabalhando no Brasil. Porém, com o advento da pandemia, houve uma redução da força de trabalho e as mulheres também tiveram uma redução mais significativa do que os homens. Hoje, nós temos menos de 45% das mulheres trabalhando ativamente, né? Infelizmente, é uma coisa que traz para a gente uma luz para a gente poder continuar a debater, trazer à luz do debate essa questão que é tão importante. Então, para isso, hoje, nós trouxemos as duas convidadas. Eu vou chamar primeiro a Luísa para poder falar um pouquinho, se apresentar e falar a opinião dela sobre esse assunto que é extremamente importante. Na sequência, vamos falar também com a Marina. Luísa, muito bem-vinda, muito obrigada por participar do programa com a gente. Pode ficar à vontade, o espaço agora é seu. Obrigada, André. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Meu nome é Luísa Hatz, eu sou graduada em Relações Internacionais, formei com o pessoal que é dono do podcast. Tenho pós-graduação também em Gestão de Negócios, tenho 30 anos, sou representante do escritório, vice-representante do escritório holandês de apoio aos negócios, que é um braço da Embaixada da Holanda aqui em Minas Gerais. E, é claro, eu sou mulher e estou no mercado de trabalho, então tenho propriedade para falar do assunto até de forma empírica, né? Trabalhei muitos anos para o governo do estado de Minas Gerais, também para algumas empresas no setor privado brasileiro, e eu percebi e vivenciei e vi mulheres vivenciando muitas dessas estatísticas que vocês mencionaram nas enquetes, no Instagram e também que o André trouxe algum pouco para a gente, e sei o tanto que é desafiador ainda, apesar das estatísticas estarem melhorando, assim, o dia a dia do trabalho da mulher é diferente do homem, né? Então, uma introdução só, eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir ainda. Então, obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês, fazer parte desse grupo aqui só cheio de nerds. Fiquei muito feliz de estar fazendo parte. Bom, meu nome é Marina Sete, eu sou natural de Minas Gerais, com um pé na Itália e outro aqui no Rio Grande do Sul. Trabalho na SAP, uma empresa global de software, sou diversos. Quando o André comentou que o espaço era nosso, realmente é nosso mesmo, que a gente está tomando conta, começando a tomar conta do mercado de trabalho. Está indo devagar, mas acredito que estamos indo, estamos avançando. E é uma questão histórica, né? Que se a gente pega para volta alguns anos, historicamente a mulher não podia votar, a mulher não podia ter o seu negócio próprio, a mulher ela dependia da opinião do esposo, do marido, de autorização. Então, a gente ainda vive nessa sociedade patriarcal e um pouco machista, onde o homem ele ainda é visto como a figura que vai prover para o lar, para os filhos e para a mulher, para o sustento. E acredito que, mesmo a gente tendo avançado bastante, ainda existe muito do antepassado ali, né, do que a gente, não eu, mas o que os nossos antepassados vivenciaram, né. Então, acredito que tem muito pano para manga ainda para ser melhorado aqui. A gente fez uma enquete no nosso Instagram com algumas perguntas, né? Então, vou falar um pouquinho como foram as perguntas e as respostas. A primeira pergunta foi interessante, até pela resposta, que foi 100%. Existe preconceito no mercado de trabalho em virtude da maternidade?
100% respondeu que sim. Olha as outras perguntas. As mulheres têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? 91% respondeu que não. A diferença de gênero influencia na remuneração? 90% respondeu que sim. CLT e sindicatos garantem a igualdade de salários entre mulheres e homens? 100% respondeu que não. Ou seja, a gente vê que dentro do pessoal que votou, todo mundo tem quase todo mundo, né, tem a percepção que existe realmente essa diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A única pergunta que a gente fez, que teve uma pequena divergência, foi a seguinte: homens e mulheres cumprem a mesma jornada de trabalho? 47% respondeu que sim, e 53% respondeu que não. Então, ela ficou mais ou menos parelha, né? Na minha visão, essa pergunta ela dá até uma dualidade. Por quê? Se você falar de a mulher trabalhando no ambiente de trabalho formal, talvez seja mais ou menos igual. Eu acho, não sei se vocês acham também, que trabalha a mesma quantidade de horas. Porém, tem uma diferença. Dentro de casa, a mulher trabalha mais do que o homem, geralmente, via de regra. Claro, toda regra tem suas exceções, mas via de regra, a mulher trabalha mais do que o homem dentro de casa. O que vocês acham sobre isso? Eu vou passar essa até para a Marina primeiro, já que a Marina é mãe, a Marina tem 2 filhos. Como que funciona isso na prática? Porque, para mim, torna mais cansativo para a mulher ter essa diferença na jornada. André, eu acho que acrescentando a tudo isso que você trouxe, tem até um fato, não sei se tu comentou no início, mas é que geralmente a mulher ela é mais capacitada que o homem, né, em termos de estudo, e mesmo assim ela recebe menos. Sim, a gente tem a mesma jornada de trabalho que os nossos colegas, e mesmo assim muitas de nós recebem menos, né. Também acredito que, não sei se é um dado oficial, científico, enfim, que a mulher, na hora de negociar o seu salário, acaba aceitando receber menos. O homem acaba negociando um pouco mais, né? Por exemplo, o RH te oferece um salário de 4.000 para o mesmo emprego, para fazer a mesma coisa. A mulher fala, tá bom, ok. E o cara geralmente não, ele sempre joga um pouquinho para cima para ver o que vai acontecer, né? Nesse meio, o que eu acho que acontece muito é uma questão de sabotagem, que a mulher, ela sempre acha que não pode, que não consegue, que não é capaz, e que o cara, às vezes, consegue fazer melhor, ou, enfim, lida melhor com essa questão de confiança. Dentro de casa, como você disse, né, eu acho que muitos homens, e você, André, é um grande exemplo para mim, que tem filha e a sua esposa trabalha fora e você está dentro de casa em home office, então você consegue vivenciar um pouco disso que a gente vivencia, que é muito pesado. É filho, todo o trabalho que envolve manter uma casa, limpeza, mercado, contas, enfim. E também tem a nossa vida pessoal, que a gente acaba atuando mais como figura materna do que como figura marina, né? A Marina acaba tendo pouquíssimas horas no dia para se dedicar a ela. Isso acontece com muitas mulheres, né? É pesado, a gente não sobra muito tempo, por exemplo, para a gente estudar, para a gente melhorar a nossa dentro da própria empresa, né, para a gente fazer coisas diferentes. Eu acordo mais cedo, antes dos meus filhos acordarem, quando eu preciso fazer alguma coisa, ou fico até mais tarde estudando ou fazendo algum projeto que eu preciso entregar. Então, assim, é bem mais pesado. E uma coisa que eu não consigo entender é que se tem dois adultos morando na mesma casa, por que só a mulher, ela continua tendo essa função, né? Tem uma figura que ela é bastante comum, ela é bastante frequente na internet, que é uma pista de corrida, onde tem a mulher e o homem parte do mesmo lugar, só que o homem tem a pista livre e a mulher, ela tem filho, ela tem roupa, ela tem, enfim, cozinha, comida e etc. Então, né, ainda, mas isso volta um pouco ao que eu tinha comentado lá no início, nós vamos colocar essa figura aqui no quadro, na hora que nós vamos colocar essa figura aqui para o pessoal ver, porque realmente isso é muito interessante, real. E aí, voltando historicamente, é isso, né? Se a gente volta lá no princípio, o homem saía para caçar e a mulher
ficava na caverna cuidando das crianças. E hoje não mudou muita coisa, mesmo a gente estando em 2021, né? E aí, Luísa, como é que é para você? Não tendo filhos, mas algo parecido. Então, eu acho que isso que você falou sobre negociação salarial é muito real, assim, porque a maioria das vezes não é, né, algo explícito, pelo menos não comigo, nunca foi algo explícito de você vai ganhar menos porque você é mulher, né? Porque hoje em dia a gente já saberia como acionar órgãos responsáveis por mudar essa realidade. Mas geralmente é isso, eles falam, você tem um nível de senioridade talvez um pouco menor, tem menos experiência, tem isso, sempre tem uma justificativa que esconde um pouco o fato de porque você é mulher, né? Não é explícito. E eu acho que essa parte também da mulher trabalhar mais, né? Eu vi que a estatística foi mais ou menos igual, que trabalha mais, trabalha menos em jornada de trabalho. Eu acho que tem essa parte, obviamente, da jornada dupla que a mulher ainda cumpre em casa, né? E no trabalho. Mas dentro do trabalho mesmo, eu acho que pelo fato da mulher, às vezes, ter que se provar muito mais do que o homem, ela às vezes trabalha mais sem contabilizar as horas né? Às vezes você chega em casa, acaba a sua jornada de trabalho, você chega em casa, trabalha mais no relatório, faz uma pesquisada maior, porque você sabe que no outro dia, quando você chegar numa mesa de discussão, que você vai provar um ponto, né, que você estudou para aquilo, vai ser muito mais difícil de você convencer alguém também de que você tá certo sobre aquilo, de que você realmente tem propriedade para falar do assunto. Porque muitas vezes é isso, né? Você chega numa mesa, e eu já passei muitas vezes por essa situação, que só tem homens na mesa, homens brancos, héteros, mais velhos em geral, ocupando cargos de liderança, e você geralmente chega ali como uma pessoa que está ou acompanhando alguém, né? Você nunca está ali como a pessoa responsável por uma área, ou uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto. E é muito difícil se fazer ouvida também. Então, eu acho que essa parte né, também é uma contabilização das horas que a gente não faz. E eu acho que isso também né, de ganhar mais, ganhar menos, eu acho que até o Brasil, o mundo inteiro, né? Mas o Brasil um pouco mais, eu acho que a gente tem uma segregação sexual mesmo de cursos de graduação que tem a ver com o fato também de as mulheres, né? Isso muitas pessoas argumentam, as mulheres ganham menos porque elas escolhem profissões que remuneram menos. Mas assim, até entre as profissões com as piores remunerações, as mulheres ainda ganham menos quando comparadas com os homens. E mesmo assim, até as preferências de curso são moldadas, né? Por causa do que a sociedade leva a gente a crer que a gente pode fazer. Então, a mulher tem que... psicologia é para mulher, porque a mulher tem que escutar, a mulher, né, é acostumada a ter o lado maternal muito aflorado, a parte de tecnologia, não, a parte de tecnologia é do homem, porque o homem é muito mais prático, o homem é muito mais isso. Então, eu acho que até as próprias... né, o jeito que a sociedade molda, o que a gente pode e não pode fazer, influencia também no final das contas. É interessantíssimo tudo esse relato que vocês estão nos passando. Quero primeiro dar um alô ao pessoal que está nos assistindo aí, essa conversa interessantíssima, de muito valor, porque é isso que a gente precisa, esse propósito do nosso canal, né, dos Pensadores Orientados, é realmente fazer essa transformação, que vocês já passaram sobre isso, vocês comentaram super bem sobre essa questão patriarcal da nossa sociedade, que a gente vive nela, infelizmente, até hoje. O André aí trouxe dados das nossas enquetes, que só corroboram com tudo isso, né, que vocês estão falando. E obrigado a vocês, Luísa e Marino, por estar aqui conosco. Isso tudo que vocês já comentaram, eu vou tentar dar uma sumarizada para quem está nos assistindo se identificar, porque isso não é só uma retórica, não é uma fala que elas estão fazendo, é uma vivência e isso é equiparado em dados. Então, a Marina nos informa sobre a questão dos estudos das mulheres, e isso é um dado atualmente, né, de 2020, as mulheres, elas têm, a partir de 25 anos, porcentualmente, são 25% versus 19% da qualificação de ensino superior, ou seja, a mulher, ela tem uma vantagem. Sobre essa questão que a Luísa traz também,
das ocupações do cargos gerenciais, isso infelizmente ainda é uma realidade que ela ainda está muito distante. Em 2019, últimos dados, os homens ocupam quase 63% dos cargos gerenciais versus 37% da mulher. Ou seja, é uma proporção gigantesca quase. Chegamos quase ao dobro. Então, isso reflete mas, né, no que na nossa sociedade a gente vive. Um dado pior ainda é que, infelizmente, com essa pandemia, a gente voltou ao nível abaixo de 1990, na porcentagem de mulheres trabalhando, que hoje está na casa de 45%. Em 1990, eram 44%. Ou seja, isso tudo é muito agravante, porque a gente vê que, sim, há uma sobrecarga sobre a mulher, que tem que fazer atividades a qual não pertence só a elas mais fazer, né? Eu que sou pai, tenho meu primeiro filho, o segundo a nascer em breve. A gente vê, por exemplo, existem umas perguntas: você ajuda a sua esposa? Não, gente, não é ajudar a esposa, né? O filho, ele também é meu, então todo mundo tem que participar. Então a gente vê que as narrativas, né, infelizmente, elas acabam meio que se perpetuando. A nossa intenção aqui é a gente tentar, né, quem sabe, quebrar um pouco né, dessa corrente ainda que nos trava. E sobre isso, eu quero fazer duas perguntas para vocês. A gente tem a Marina, que é mãe, tem 2 filhos, né, que ela já nos apresentou, um adolescente, um novo, e a Luísa, né, que trabalha, ainda não tem filho. Então, eu quero trazer duas perguntas para vocês e vocês, né, se sentem à vontade e vocês me comentam. Primeiro Marina, sobre a questão de filhos, como que foi quando você, que já passou por 2 gestações, você estava trabalhando na época, você sentiu que teve um certo preconceito porque você teria que sair para licença maternidade, não iria talvez, né, não iria estar ali trabalhando, etc. E a segunda dentro dessa questão que vocês falaram do salário, a gente tem, inclusive, foi passada uma lei este ano, só que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele retornou com esse projeto para a Câmara, que é de uma igualdade salarial. Apesar que a gente tem a CLT aí que, né, fala que todos nós somos iguais, existe uma equidade, isso daí é história da carochinha, né? A gente sabe que não é. Vocês já trabalharam em ambientes que vocês souberam que um colega seus que ocupa o mesmo cargo, mesma função, tinha uma remuneração maior que a de vocês? Me falem aí, por favor. Ô Igor, quanto à primeira pergunta, eu não posso reclamar na questão da maternidade, porque a empresa que eu trabalho é excelente quanto a isso, né? Inclusive, eu tive 6 meses de licença maternidade, que geralmente é dado 4 meses somente aqui no Brasil. Esse ano, o ano passado, não me lembro, foi feito todo um estudo, enfim, os pais tinham direito a 20 dias, agora aumentou para 3 meses, tanto para adoção também, então eu não posso reclamar. Aqui na minha empresa, a gente tem um espaço reservado, é uma sala reservada para quem quer tirar o leite, né, que quer estocar. Eu podia sair quando eu retornei, a gente acha que tem 1 ou 2 horas no dia, então eu podia sair, eu fazia o horário de almoço estendido para amamentar o meu filho. Então, mas eu sei que a minha empresa, eu vivo numa bolha, né, que não é a nossa realidade no Brasil. Eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Claro que quando a gente retorna, é um pouco difícil de acompanhar, porque a gente está extremamente cansado, a gente acorda de noite, mas a gente tem que se manter ali, né, às vezes o olho não aguenta porque trabalha em computador o dia todo, a gente tem que fazer um esforço maior. A mulher, ela demora 1 ano para o corpo voltar ao normal do que era antes da gravidez, então, uma porção de coisas que a gente demora um pouco para integrar, mas o meu time foi bastante
compreensível quanto a isso, né? Mas dentro do Brasil tem preconceito de que não querem contratar mulheres porque vão engravidar e aí vão ter que achar um backup para ela quando ela sair, coisas do tipo. Mas eu venho notando, Igor, que está mudando, né? Eu vi recentemente mulheres que eram estagiárias, grávidas e foram contratadas durante o período de gestação, né? Então, tá mudando, assim, mas ainda eu sei que é devagar, né? Tá, demora um pouco, mas tá indo. Quanto à segunda pergunta, eu também não cheguei a vivenciar de eu ganhar menos, até porque não é uma coisa que se fala muito em salário, é uma coisa meio ninguém comenta com ninguém, né? Então, recentemente a gente sabe, assim, que não se pode ter um salário mínimo e um máximo, então todo mundo ganha dentro daquele padrão ali. Mas eu não sei quanto que os meus colegas ganham, ou quanto que se eu ganho mais ou menos do que eles, então eu não saberia te responder. Eu vou falar um pouco da minha perspectiva, assim, eu não tenho filhos, né, mas eu já passei por uma entrevista de emprego, onde o RH me perguntou se eu era casada, né, e eu falei, não sou casada, mas eu moro junto com o meu namorado, e eles me perguntaram, mas quanto tempo que você mora junto? Você já tá pretendendo ter filho? E aí eles foram me perguntando, me pressionando, e aí chegou uma hora que eu dei né, retruquei um pouco e falei, desculpa, mas vocês estão me perguntando isso por quê? Porque eu me senti no direito de questionar, né? Eu, assim, a minha vida pessoal, isso não tem muito a ver, assim, eu não tenho filhos, eu falei, e quando que você pretende ter filhos, eu fiquei me perguntando por que aquilo estava sendo perguntado numa entrevista de emprego. E aí o RH me falou, não, a gente só está pensando, só para a gente se planejar e para deixar o ambiente super mais favorável para você, mas ao mesmo tempo eu senti, e eu imagino que esse é um discurso deles, mas eles estavam me perguntando justamente para na hora de talvez não posso afirmar, né, gente, mas a gente sente que na hora talvez de me colocar em comparação com alguma outra pessoa que estivesse tentando a mesma vaga que eu, eles poderiam escolher ou não, dependendo do que eu respondesse sobre ter filhos no curto prazo ou não. Então, assim, eu acho que isso ainda é muito difícil e de novo, é tudo sempre muito velado, porque eles falam que é a política da empresa de melhorar as condições para as pessoas grávidas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe o preconceito ainda, né? De se a mulher vai engravidar e vai ter que entrar em licença, eu não quero. Quanto à questão salarial, ai, gente, é até complicado, assim, eu já tive, quando eu trabalhava no Estado, não vou falar nem que época, para o pessoal não ficar procurando quem que era, etc., mas teve uma época que, assim, que eu... Não, porque o sistema de contratação era um pouco diferente, era feito por bolsa, e diziam eles que era quem tinha, por exemplo, só a graduação recebia um salário, quem tinha pós-graduação recebia outro, e assim por diante. Então, era teoricamente, a meritocracia, né? E aí eu me lembro que assim que eu me formei na minha pós-graduação, no meu MBA, eu imprimi o meu currículo, imprimi o meu diploma e fui lá na pessoa responsável fui até o chefe de gabinete da época, pedi para ele, falei, olha, estou querendo ver se daria para aumentar o meu salário, porque baseado, né, no que vocês já tinham me falado, eu tenho uma formação melhor agora, então posso ganhar mais. Aí ele me mandou conversar com esse outro cara que era responsável pela essa parte financeira. E quando eu cheguei, aí entra um outro assunto, quando eu cheguei lá para negociar, mostrei para ele as coisas, aí ele falou, você sabe que as coisas não funcionam assim, eu não tenho mulher nem filhos, e ficou assim, me deixou no ar. Sim, então ainda tem essa parte do assédio, né, dentro do trabalho, assim, nesse momento, o que eu fiz foi pegar meu currículo, meu diploma, levantei e fui sentar na minha cadeira e nunca mais falei sobre isso, porque ele ainda ofereceu um tipo de compensação financeira por coisas, gente, tem cada experiência nossa senhora. Então a gente ainda sofre isso, todos os tipos de assédio possível. Você continuou no emprego ou saiu? Continuei. Isso é um pouco triste, assim, porque às vezes
pelo bem do todo, você escolhe não se posicionar, né? Até porque você corre o risco de sabotar a sua própria carreira. Então, é complicado, porque, assim, eu acho que é muito fácil, entre aspas, para mim, que eu ainda estou numa posição muito privilegiada, social, economicamente, né? Eu sou uma mulher branca, eu venho de uma, né? Eu tenho uma formação boa. Então, você se acostuma, a gente desiste muito fácil também, porque quando você ocupa essa posição de privilégio, é fácil, entre aspas, você se acostumar e ir deixando as coisas passarem. É incômodo pra caramba, mas é triste dizer que a gente se acostuma com essas coisas também. Porque a gente, né, vai fazer o quê? Vai contrapor um cara que está acima de você, depois você fica como uma queimada, você não vai conseguir mais nada na sua área, porque essa pessoa vai te sabotar. É muito complicado, é difícil mesmo. Tem umas situações assim que a gente dá vontade de chorar. Essa questão aí eu ia comentar, ela é um pouco mais polêmica, mas a parte do assédio acontece muito. E eu estava conversando com outros homens sobre esse assunto, né? E vocês não passam muito por isso, talvez em algumas áreas sim, né? Mas, enfim, a gente sofre muito essa questão e eu já vi amigas dizendo assim que foram assediadas e elas disseram assim, vai lá, reclama no RH, e a gente tem medo de falar, porque a gente tem medo, porque a situação, ela se torna contra a gente, nós somos a vítima, é aquela coisa, mas o que aquela mulher estava fazendo naquela hora na rua? Mas ela estava vestindo tal roupa. Então, sempre a culpa é nossa, né? Então, sempre a gente estava dando mole ou a gente estava dando espaço para o assédio acontecer. Nunca é visto o contrário, né? Que a culpa é do homem. E a gente, nesse caso, aconteceu da menina dizer assim, eu não vou reclamar porque ele é casado e ele tem filho, e aí, e se ele for demitido, eu vou me sentir culpada. Ou seja, a mulher, ela ainda se sente culpada de cumprir uma coisa que é de direito dela, né? A gente acaba ficando quieto, porque eu trabalho numa empresa que só tem homens também, agora tá aumentando um pouco mais essa diferença, mas os homens se juntam e aí a mulher fala, tá exagerando. Mas não precisava disso tudo. Mas podia falar com ele primeiro. Então sempre tem um mas na frente, né? Então, essas coisas assim que foi o que a Luísa falou. Muitas vezes a gente se cala, a gente fica quieto, e não é legal, não é um ambiente psicologicamente ok de se trabalhar, né? É muito ruim essa questão. Só para corroborar um pouquinho com esses dois assuntos que vocês falaram, foram 3 assuntos abordados, vou voltar nos 2 primeiros. Questão dos rendimentos. Nós temos dados do IBGE, que em 2019, a média salarial do homem era em torno de R$ 2.555, enquanto das mulheres era de cerca de R$ 1.955. As mulheres recebem cerca de 78% dos salários dos homens, né? O Igor já falou, por exemplo, também da questão do estudo, né? Como que diferencia, e a questão dos cargos gerenciais, que tem mais homens em cargos gerenciais, que mostra para a gente essa diferença. Voltando no outro assunto da questão de maternidade, olha só, eu tive uma experiência, eu e a minha esposa fizemos a mesma entrevista de emprego, estávamos na mesma entrevista de emprego, na mesma sala, com várias pessoas, em algum determinado momento, nós estávamos sentados próximos, né? Chegamos e sentamos próximos. Durante a entrevista foi feita a pergunta se eu era pai. Eu falei que sim. Tudo bem. Acabou. Foi a única pergunta feita para mim. Na sequência, ela foi a pessoa que respondeu depois de mim. Eles não sabiam que nós éramos casados, nós estávamos juntos. Você é mãe? Sou. E qual que é a sua experiência como mãe? O que você acha que isso pode te atrapalhar? Com quem que você vai deixar seu filho? Você tem estrutura para o seu filho poder ficar? Ou seja, nós dois, exatamente na mesma entrevista de emprego, sofrendo perguntas, recebendo perguntas diferentes, sofrendo tratamentos distintos. Detalhe, era uma mulher que estava fazendo a seleção, tá? Então, assim, eu queria jogar até uma pimentinha aqui nesse negócio. Vocês acham que as mulheres, vocês já falaram, né, que é difícil ter essa relação, em certos pontos, por uma culpa ou pela dificuldade. Vocês acham que as mulheres têm dificuldade de comunicação entre si, principalmente em departamentos chaves como o RH?
Se for uma pergunta assim, muito capciosa, difícil de responder, né? Não precisa responder, mas é uma pergunta mesmo, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso. Eu queria saber se vocês acham que isso pode acontecer ou não. Eu não entendi a questão da comunicação do RH com o resto da empresa, não entendi a sua pergunta. Não, você acha que, por exemplo, as mulheres, elas têm dificuldade dentro de uma determinada empresa? Por exemplo, uma mulher sofreu um assédio, ela comunica com uma outra mulher num departamento de RH. RH geralmente tem mais mulheres do que homens, não é a regra, né? Mas essa comunicação com o RH, como que costuma funcionar? Vocês acham que as mulheres, não necessariamente com o RH, mas as mulheres costumam se apoiar neste tipo de caso ou não? Ou é muito complicado, até mesmo para as mulheres poderem se apoiar? Vocês falaram que é difícil para vocês agirem. Há um apoio entre as mulheres? Eu posso começar, Marina? Pode, vai. Eu acho assim, né? Nós também, o tempo inteiro ainda faço comentários machistas, gente. Nós vivemos numa sociedade machista. Não é porque eu sou mulher que eu penso diferente, porque eu fui moldada para pensar de uma forma e a sociedade foi moldada para pensar de uma forma já há muitos anos. Então, assim, muitas vezes eu já me peguei também julgando uma mulher que me contou ou que eu escutei alguma coisa sobre, porque pelo fato dela ser mulher. Aí depois você pensa, gente, por que eu tô achando isso? Por que eu não tô dando credibilidade para uma coisa que ela tá me dizendo, sendo que eu também vivo esse tipo de coisa e eu sei que isso é muito possível de estar acontecendo. Então, eu acho que a gente também, entre as mulheres, e tem um outro fator também, que eu acho que a sociedade também e os homens colocam as mulheres muito como oponentes uma da outra, né? Coloca para brigar muito entre si e ser, nossa, ser inimigas e não construir junto uma coisa. Então, ao mesmo tempo, você pensa, nossa, se eu falar mal daquela mulher ali, eu vou conseguir subir de alguma forma. Ainda o povo muitas vezes ainda acha que é dessa forma que acontece. Mas eu acho que hoje o pessoal está já entendendo que, né, que é o clichê, a união faz a força. Eu acho que hoje tem isso muito. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que isso, principalmente essa parte de assédio de qualquer tipo, né, seja moral, sexual, eu acho que o próprio RH das empresas, aí sejam formados por mulheres e homens, ainda ficam numa posição, se sentindo numa posição desconfortável de ter que fazer alguma coisa a respeito. Eles escutam e falam, nossa, que situação ruim. Mas na hora de fazer alguma coisa a respeito, aí você vai estar lidando com pessoas, de novo, homens mais velhos, brancos, que ocupam uma posição de poder. Então é muito difícil também de você agir na raiz do problema e acaba que fica só a parte da escuta da vítima, né? Não viram ações concretas. Eu acho que principalmente essa parte, mas é isso. Eu acho que a parte de ser machista a gente ainda é. Infelizmente, eu acho que a partir do momento que a gente reconhece isso e tenta se policiar das atitudes, aí que a gente muda, né? Eu tinha até isso anotado para falar, André, que é uma questão de competitividade, né? Dentro do mercado de trabalho, né? Enfim, existe uma competitividade porque todo mundo quer subir, todo mundo quer ganhar mais, quer ter posições de destaque, etc, etc, etc. Mas sim, eu acho que a gente precisa ter mais ações dentro das empresas para apoiar essa questão do assédio, que é uma coisa real, é uma coisa que acontece. Não adianta falar que não adianta falar, é mimimi, é frescura e mulher só sabe reclamar. É uma coisa que acontece e muito. E a gente tem medo de falar, como eu comentei antes, porque a gente sempre acha que aquilo vai voltar contra a gente, né? A gente sempre acha, eu já ouvi falar, mas fulano de tal, ele é muito bom para ser demitido, né? Então, acaba permanecendo, porque é uma pessoa, que nem a Luísa falou ali mais de uma vez, é branco, homem, hétero, que é bom tecnicamente, ok, mas não está de acordo, né, com os princípios da empresa, mas mesmo assim permanece. O que falta para mim e o que precisa é ter uma rede de apoio dentro das empresas que acolham essas mulheres, né, e que realmente vejam o que aconteceu com o caso, né. Ok, não adianta também só ouvir o que a mulher falou, tem que ouvir a outra parte também e entender o que aconteceu, mas eu acho que tem que ter isso nas empresas, assim, de ter um programa que auxilie as mulheres nessa questão.
Excelente. Eu acho que isso tudo engloba a questão que, né, uma palavra que está muito em voga atualmente é a questão da sororidade, né? E eu acho que isso vem para levantar também uma bandeira, uma agenda positiva que é o feminismo, né? Essa luta em conjunto das mulheres por ter esse tratamento igualitário e ter o acesso e oportunidades. Esses relatos que vocês trouxeram, que a Luísa trouxe, essa questão do assédio, da amiga da Marina, né? Isso até nos choca, porque a gente sabe que é uma realidade que está aí, né? Dentro das empresas. Que infelizmente a gente, né, ainda vive nessa sociedade machista. Nós estamos chegando ao fim do programa também, mas eu quero deixar aqui uma última pergunta, porque são duas mulheres altamente capacitadas, estudadas, que ocupam hoje um cargo relevante dentro das corporações e do que representa cada uma. E também são duas mulheres, Luiz e Marina, que têm uma vivência grande no exterior. E a gente sabe que essa causa feminista, ela começa lá atrás, né, em países europeus, americanos e por aí por diante. E vocês que tiveram experiência, hoje uma, né, as duas, né, trabalham para empresas que são de fora, né, uma multinacional, outra ocupa um cargo de país estrangeiro. Eu queria saber de vocês, dentro dessa agenda, com a nossa realidade brasileira, o que vocês acham que pode tirar de proveito de positivo hoje das empresas que vocês trabalham, considerando a nossa realidade brasileira, que seria de empresas às vezes familiares, né, que são fundadas no Brasil, que talvez poderia deixar aí de exemplo e de vivências suas, de forma de tratamento que vocês hoje recebem de uma empresa de fora que talvez não recebeu aqui. O que vocês nos dizem? E muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Espero que a gente possa se encontrar aí outras vezes no canal. Eu acho que dentro da minha vivência, né, que é bastante privilegiada também, assim como a Luísa, tem uma coisa que eu acho que a gente pode fazer mais no Brasil, assim, que é uma ação que o que acontece? As empresas, elas têm mais homens do que mulheres. Mas se a gente for olhar, tem mais homens aplicando para as vagas do que mulheres. Então, o que uma ação muito bacana que a minha empresa faz, que eu acho muito importante, é fazer ações para atrair esse público já no ensino médio. Então, a gente atua com as adolescentes, né? Enfim, é um público adolescente, falando sobre o que a gente faz, o que a empresa faz, porque muitas vezes não chega nem ao conhecimento dessas pessoas, né? Para tentar atrair talentos para a nossa empresa. Então, eu acho que isso é uma coisa que poderia ser feito com mais frequência. Implica pessoas trabalhando, são projetos, isso são coisas que a gente faz no nosso tempo, entre aspas, livre, a gente dedica isso, né, para essas ações, e é uma coisa que eu acho muito bacana, né, de fazer, para atrair o público. E um último comentário aqui que eu gostaria de falar, que eu não quero deixar de falar, é o seguinte: eu acho que independente do gênero, cada um, tanto homens quanto mulheres, tem toda a questão de público LGBTI+, né, questão de diversidade e inclusão, que é muito importante nas empresas hoje. Independente do gênero, a gente é capaz de pensar igual, é capaz de pensar da mesma forma, e é muito importante ter, não da mesma forma, mas trazer coisas diferentes para a empresa, né? Um time diverso, ele atrai mais diversidade, né? A gente consegue pensar em soluções que ampliam, que abrange para outras pessoas, né? Não fica focado só no que uma pessoa, um tipo de gênero pensa, um tipo de gênero precisa e coisas assim. Eu acho que isso que você falou, Igor, da sororidade é muito importante. A gente, pelo menos, todo mundo saber hoje o que é isso e está discutindo já é um grande avanço, né? Mas o feminismo não é um movimento também só de mulheres, ele foi iniciado por mulheres, mas a gente também precisa de homens como copatrocinadores, né,
desse movimento. Hoje, trabalhando para a Holanda, eu me vejo, assim, muito mais respeitada do que eu fui trabalhando para instituições brasileiras. E isso me chocou muito no início, assim, de realmente eu sentar numa mesa e eu falar uma opinião e todo mundo parar para escutar, e eu ficava até assustada no início, porque isso não era uma coisa que eu estava acostumada a viver mesmo. Mas eu acho que isso também é uma coisa que foi construída também pelo governo, né, com política pública, com políticas governamentais mesmo, puxando também um pouco desse debate tanto domesticamente quanto internacionalmente na atuação da Holanda. Então, como a Marina falou, né, que a diversidade traz melhorias, isso é real, gente. Também a Holanda não é pensando, não é só pela bondade de vou fazer né, políticas públicas para as mulheres, mas é porque eles sabem que o desenvolvimento econômico também depende muito da diversidade, porque você traz perspectivas distintas, você traz vivências distintas, você consegue fazer as pessoas todas entenderem, né, a posição do outro, coisa que se tiver só um tipo de pessoa, não vai existir. Então, eu acho que a gente vê uma mudança de paradigma, né, de maior participação feminina no mercado de trabalho, com o governo também impulsionando essas ações. Que é um dado até engraçado, assim, do Brasil, que até 2015, que foi ontem praticamente, o prédio do Senado brasileiro não tinha banheiro feminino, gente. O prédio do Congresso foi criado em 1960. É muito triste ver notícias em pleno 2016 noticiando coisa desse tipo, que parece coisa tão antiga, né? Então você vê que não foi um ambiente feito para mulheres. Então realmente depende também, né, representatividade tanto das pessoas votarem e colocarem mulheres participando da política, quanto dentro da política as pessoas puxarem esses assuntos também, os nossos representantes, porque representante é do povo, né? Então, se tem representação só de uma parcela da população, a gente fica carente de políticas voltadas para esse tipo de pauta. Bom, só para poder fechar, o que vocês falaram, a pergunta do Igor foi sensacional, vocês responderam de forma magistral. O Brasil está um pouco atrás, hoje nós temos cerca de 42% só da força de trabalho composta por mulheres, e em outros países a gente vê uma realidade diferente. Espero que a gente consiga aqui no Brasil avançar nessa pauta também. Os Estados Unidos hoje conseguiu um ponto de equilíbrio, uma reportagem do Wall Street Journal traz que nos Estados Unidos eles chegaram 2 anos consecutivos com mais mulheres do que homens no mercado de trabalho, percentualmente. Mas a diferença é mínima. Na última pesquisa, 50,04% da força de trabalho é composta por mulheres, ou seja, está 50-50, está equilibrado. Que a gente possa trazer um debate no Brasil um pouco mais efetivo para a gente também conseguir chegar a isso. Eu espero que com essa conversa maravilhosa a gente possa contribuir um pouco para esse debate, para a evolução desse debate no Brasil. Marina e Luísa, muito obrigado. A presença de vocês foi sensacional. Vocês falaram para a gente aqui. Tenho certeza que o Igor também, assim como eu, abriu um pouco mais a cabeça. Obrigado, Igor, também. Pessoal que assiste a gente, curta, compartilha o nosso canal, participe com a gente, comentários, deixem perguntas para as meninas também, e vamos levar esse debate à frente. Nós precisamos falar sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia para todos. Fantástico. Obrigado.